você é aluno do 5º ano, eu sou a professora de Ciências Leonora, estamos aqui hoje juntinhos para dar continuidade à nossa aula anterior, que nós abordamos na aula passada sobre nutrição e saúde. E hoje nós vamos dar continuidade a essa aula e eu espero que com essa aula de hoje, cujo tema é nutrição e saúde, você venha aí conhecer os tipos de alimentos energéticos, construtores, reguladores e a função de cada um no organismo. Analisar uma refeição diária em relação aos tipos e proporção dos nutrientes, compreender a representação dos nutrientes em uma pirâmide alimentar, como também reconhecer a importância de uma alimentação saudável para a nossa saúde. Então, na aula de hoje a gente vai abordar, se deleitar aí com a classificação dos alimentos, falar aí da pirâmide alimentar, alimentação saudável, e não só falar da alimentação saudável, mas os hábitos alimentares saudáveis. São esses os assuntos que nós vamos abordar na nossa aula de ciências de hoje. Então vamos lá? Primeiro, a aula anterior, nós falamos dos nutrientes presentes nos alimentos. Os alimentos, eles são fontes de energia para o nosso corpo e nós precisamos nos alimentar, porque quando nós não nos alimentamos, nós percebemos que está faltando algo no nosso organismo, nós ficamos indispostos, ficamos sem energia, significa que está faltando alimento. É hora de almoçar, é hora do lanche. Então você precisa alimentar, porque os alimentos são fontes de energia. Nos alimentos estão presentes os nutrientes. Quais os nutrientes que nós falamos na aula passada? Os carboidratos, as gorduras, as proteínas, as vitaminas e os sais minerais. Falamos um pouco desses nutrientes, a função deles no organismo, mas nós amanhã abordamos aí a função, o papel da água no nosso organismo. Falamos também das fibras, como elas são importantes aí na nossa alimentação. E hoje nós vamos falar desses 3 grupos importantes que são classificados os alimentos, que são 3 grupos: alimentos construtores, energéticos, reguladores. Então, é sobre isso que nós vamos dialogar com você hoje. Sempre você vai, às vezes, no seu livro, se você vai no nutricionista, você vai, às vezes, abordar um assunto chamado pirâmide alimentar. O que é uma pirâmide alimentar? Nós vamos falar que é um instrumento aí que tem aí para nos orientarmos para uma alimentação balanceada, uma alimentação equilibrada, uma alimentação variada. Porque alimentar bem não é comer muito. É comer certo, um pouco de cada coisa, mastigar bem, tudo isso nós vamos dizer que contribui para a nossa saúde. Então, a pirâmide indica quais os grupos de alimentos e, de certa forma, aqueles grupos que nós devemos consumir diariamente, até mesmo a quantidade de nutrientes que a gente deve consumir em uma alimentação. Porque, às vezes, você consome muito um tipo de alimento e seu organismo está carente de outro tipo de alimento. Então, a pirâmide alimentar, na verdade, ela serve aí essa forma aí de representar graficamente os alimentos, as nossas necessidades diárias de alimento e a quantidade necessária e os nutrientes que tem aqueles alimentos. Então, tudo isso aí consta-se na pirâmide alimentar. Então, na verdade, a finalidade, o fundamento dela é nos orientar na escolha dos alimentos. Escolher aquilo que você vai alimentar na quantidade certa e até mesmo, por que não, nos horários também certos. Então, nós vamos pensar aí nesses alimentos que a gente consome diariamente, atentando sempre aí que é necessário ter uma alimentação variada, equilibrada e moderada. Não é a quantidade de alimentos, mas a qualidade desses alimentos é que faz a diferença aí na sua saúde. Temos aí uma pirâmide, né, que a gente vai observar, você observa que está presente nessa pirâmide a atividade física, está presente aí também a água e os demais grupos de alimentos. Então você percebe que a água ela é fundamental para o nosso corpo, porque 65% do nosso corpo é água. Nós temos que ingerir água líquida e também a gente acaba ingerindo água através dos alimentos. Lembrando que a atividade física também, ela é muito importante aí para a nossa saúde
e até mesmo para o consumo de energia do nosso corpo. Então, vamos imaginar aí esses alimentos, como eu falei para você, os alimentos construtores. O que é um alimento construtor? São aqueles alimentos que são ricos em proteína. É como se a proteína ela fosse o tijolinho aí, né, da nossa vida, do nosso corpo. Ela vai dar essa construção para o nosso corpo, para os nossos órgãos. Ela está presente em grande quantidade no nosso organismo e a gente precisa da proteína em todo momento, em todos os dias, que nós temos que ingerir alimentos ricos em proteínas. E vamos pensar aí na carne, no leite, no soja, no feijão. Então, tem muitos alimentos, tanto de origem animal e vegetal, que são ricos em proteínas. E essas proteínas, elas contribuem para o crescimento, para o funcionamento do nosso corpo. Então, as proteínas, elas não podem faltar na nossa dieta alimentar. Vamos pensar aí nos alimentos energéticos. O nome já está indicando energético, que dá energia, que fornece energia para o nosso corpo. Então, são os alimentos representados aí pelos carboidratos e pelas gorduras. Então, os carboidratos, que é representado pelo açúcar, pelo amido, a gordura, que tem origem animal e vegetal, todos esses nutrientes aí, nós vamos falar que ele se encontra no grupo dos alimentos energéticos. Na verdade, os carboidratos e os lipídios, eles fornecem muita energia para o nosso corpo. Então, se você ingere grande quantidade de carboidrato e de gordura, automaticamente, então, você vai ter que consumir parte dessa energia aí através das suas atividades, né, do seu dia a dia, atividade física, para que você não venha acumular essa energia no seu organismo. Porque uma vez você alimentando muita quantidade de carboidrato e de gordura, você pode ter aí um sobrepeso, aumentar o seu peso, que não é recomendável aí para a nossa saúde. Então, nós vamos encontrar o açúcar no mel, no arroz, no trigo, nos pães, na banha. Nós encontramos a gordura na banha, no abacate, no coco, nas carnes. Então, esses alimentos energéticos, eles contribuem muito aí para fornecer grande quantidade de energia para o nosso organismo. Já os alimentos reguladores, eles são representados por quem? Nós falamos na aula passada sobre vitaminas e sais minerais. São dois nutrientes que fazem grupo dos alimentos, dessa parte aí dos alimentos reguladores, e que são aí fundamentais para o bom funcionamento dos nossos órgãos. Onde é que nós encontramos alimentos ricos aí em vitaminas e sais minerais? Nós vamos encontrar nas frutas, nos legumes, nas hortaliças verdes, na carne. Nós encontramos aí grande quantidade de vitaminas e sais minerais. Então, por isso que é necessário a gente ter uma alimentação variada, uma alimentação equilibrada, de maneira que você consegue, na sua alimentação, ter acesso a todos esses nutrientes que são importantes aí para o desenvolver dos nossos órgãos. Mas, na verdade, a gente fala tanto em alimentação saudável, mas o que é, na verdade, uma alimentação saudável? Você já parou para pensar se sua alimentação é saudável? Então, vamos pensar aí, uma alimentação saudável é aquela equilibrada, que vai fornecer a quantidade adequada de nutrientes, né, de cada nutriente que é importante para o seu organismo e que você vai consumir, que é necessário, às vezes, você consumir diariamente. Então, esses alimentos, né, eles devem ser consumidos diariamente em quantidades certas para que você não venha aí ter problemas no seu organismo, ter problema de saúde. Então, é necessário, a gente fala também em alimentação saudável, não vamos pensar somente nos alimentos que nós ingerimos, mas vamos pensar também numa alimentação saudável, aquela que a gente pensa aí no preparo dos alimentos. Então, a alimentação saudável, ela começa desde a colheita daquele alimento, como ele chega na nossa mesa, mas também como ele é preparado. Você sabia que existem alimentos que, quando podem ser ingeridos com casca, você deve fazer a opção de consumir o alimento com casca? Porque a casca dos alimentos, elas são muito ricas também em nutrientes. Às vezes, quando você está descascando o nutriente, né, para fazer, que a sua mãe está preparando ali na sua casa a sua refeição, às vezes, ao descascar o alimento, a própria casca que ela está jogando fora é rica em nutrientes e ela está perdendo aí
né, mandando para fora, para o lixo, algo que é tão importante para o seu organismo. Algo que a gente tem que pensar também é no preparo em termos do cozimento do alimento. Quanto mais você der opção para os alimentos crus, mais saudável é a sua alimentação. Então, sempre que você tiver opção, dê preferência para os alimentos comidos sem precisar levar ao fogo. E se for cozinhar os alimentos, vamos pensar aí na forma mais saudável, que é a forma do vapor. Porque o vapor, ele conserva os nutrientes dos alimentos. Ou, às vezes, mesmo se você for cozinhar os alimentos, tente utilizar aquela água, porque aquela água que você cozinhou os alimentos, ela também é rica em nutrientes liberados aí daquele alimento ao receber o fogo, ao receber o calor. Então, a quantidade de alimentos, ele vai ser importante, mas às vezes vai variar aí do sexo masculino, feminino, da idade, jovens, velho, crianças, né? Então, e até mesmo o modo de vida. Então, é necessário aí a gente pensar que a quantidade de alimentos, ela deve ser ingerida e ela depende aí da idade, do sexo e do modo de vida. Quem pratica, por exemplo, atividade física, às vezes ele vai consumir até muito mais alimentos energéticos do que quem leva uma vida mais sedentária. Uma criança, ela vai às vezes precisar de mais energia, porque ela não para o tempo todo, do que um idoso que às vezes, né, está o tempo todo sentado, mais sedentário. Então, pensando aí que a idade, o sexo e o modo de vida, nós vamos pensar aí que depende aí a quantidade de alimentos que são ingeridos. Existem aí situações também específicas, por exemplo, as mulheres grávidas, elas precisam ingerir maior quantidade de alimentos, né, energéticos, construtores, porque ela está no estágio de gravidez, ela tem um bebê dentro da barriga, então ela está alimentando ela está também alimentando o filho. Então, por isso que geralmente as mulheres grávidas, elas precisam de ter também uma alimentação equilibrada, balanceada. Então, às vezes, a forma em situações específicas, a mulher, por exemplo, ela às vezes até consome um pouco mais de nutrientes do que a sua idade, sua vida normal, sem estar grávida. Existem aí todos os alimentos, a gente vive aí na mídia e a gente lê muito e você ouve muito dizer das calorias dos alimentos. Então, os alimentos, eles fornecem, de certa forma, a energia para o nosso corpo. Então, existem aí alimentos mais energéticos, mais calóricos que os outros. Então, caloria, nós vamos dizer que é a quantidade de energia que o alimento fornece após ser digerido, após ser metabolizado aí pelo nosso organismo. Então, essas calorias de um alimento são a quantidade de energia que ele vai liberar no seu corpo. Você, na verdade, você já escutou também demais as pessoas falarem. Você é o que você come. Então, às vezes, é necessário. Se você tem uma alimentação saudável, você vai ter um corpo saudável. Se você tem uma vida sedentária, você vai ter comprometimento à sua saúde. Se você não alimenta bem, não ingere os alimentos, dê preferência sempre para os alimentos naturais, você pode comprometer aí a sua saúde por falta de uma boa alimentação. Então, nem todas as pessoas, a gente sabe que infelizmente, nem todas as pessoas têm acesso a uma alimentação saudável, aos alimentos básicos para o nosso organismo. Devido, às vezes, às condições financeiras, né? Devido a vários fatores, e por isso que a gente tem que sempre estar preocupados também nessa reeducação alimentar. Tem pessoas também que têm uma situação financeira muito boa e nem por isso alimentam bem. Talvez por falta de conhecimento, por falta dessa preocupação aí com a sua saúde. Sua alimentação é saudável? Como você classificaria a sua alimentação no dia a dia? Saudável ou não saudável? Então você vai pensar aí de tudo que você come durante o dia e você vai pensar se sua alimentação é saudável ou não. Você vai anote aí sobre a sua alimentação no seu caderno e vamos conversar um pouquinho aí sobre
um adolescente. Vamos verificar aqui se a alimentação desse adolescente aqui teve hábitos alimentares saudáveis ou não. Então, é uma forma de uma atividade que a gente vai dialogar aqui com você. Então, complete a tabela abaixo, de acordo com o que costuma comer durante o dia. E não de acordo com o que você acha que é certo. Não são necessários as quantidades apenas dos tipos de alimentos. Então, vamos pensar aqui. Refeição e alimentos. Café da manhã. Um adolescente, alguém comeu pão, café, leite e bolo, lanchou suco de fruta e ovos. O almoço ele teve acesso ao arroz, feijão, carne, macarrão, salada, alface e tomate. No café da tarde, castanhas e banana. No lanche da noite, misto e refrigerante. Jantar, ele comeu salada, couve, cenoura, arroz, lentilha e bife. Preste atenção e vamos preencher essa tabela aqui abaixo de acordo com essa alimentação. Então, some o número de vezes que os alimentos de um mesmo grupo aparecem. Essa atividade que eu estou desenvolvendo com você aqui, você vai fazer aí na sua casa de acordo com o que você alimenta. Então, vamos aí. Depois que você anotar tudo que você alimentou no café da manhã, no café, no almoço, no café da tarde, no jantar, você vai definir aí os grupos de alimentos que você ingeriu. Por exemplo, carboidratos, que é representado pelo açúcar e amido, quantas vezes apareceu? 10 vezes, naquela alimentação que eu mostrei para você. As proteínas, carne, leite, ovos, apareceu 4 vezes. A gordura, origem animal e vegetal, apareceu 5 vezes. Vitaminas, frutas e verduras, 6 vezes. Sais minerais, castanhas, verduras e cereais, apareceu 9 vezes. Então, eu quero que você repete essa atividade aí no seu caderno, de acordo com o que você alimentou. Preencha a tabela abaixo com o total de cada grupo de alimentos no espaço correspondente. Vegetais, você teve acesso a alface, tomate, couve e cenoura. Os grãos, lentilha, arroz e feijão, tudo baseado no que foi ingerido naquela refeição que eu mostrei anterior. As frutas, banana e maçã. Proteínas, carne, leite, ovos, queijo e presunto. E agora é com você aí. Qual dos grupos de alimentos você consome mais ao longo do dia? Nós fizemos essa tabela, essa alimentação diária, e eu quero que você pense na sua alimentação. Qual o tipo de alimento que você ingere em maior quantidade? Quantas vezes ele aparece na sua alimentação? Quantas vezes aí a quantidade de carboidratos que você come, ou de proteínas, ou de vitaminas, sais minerais? Então, e qual deles você consome menos? Então, eu quero que você converse aí com você mesmo, você pesquise e você analise como é a sua alimentação. Então, no prato, uma alimentação saudável, ela tem que ter aí grande quantidade de vegetais, você está vendo aí nesse gráfico, grãos integrais, proteínas saudáveis e frutas. Então, aí está mais ou menos aí a quantidade, o que você tem que ter em toda a sua alimentação. O que você poderia aí mudar para ter uma alimentação ainda mais saudável? Eu sei que você ainda deve ter uma alimentação saudável. Mas para melhorar ainda a sua alimentação, o que você poderia acrescentar, agregar aí na sua alimentação? Então hoje, na aula de hoje, nós abordamos aí sobre essa classificação dos alimentos, a pirâmide alimentar, a alimentação saudável, esses hábitos alimentares saudáveis que nós temos que ter na nossa alimentação, devemos ter. Então hoje nós conseguimos, na aula passada, nós trabalhamos sobre os nutrientes dos alimentos. Hoje, os grupos que esses alimentos têm e como que pode se tornar a nossa alimentação para que ela possa ser saudável. Então, o que você pode fazer, o que você pode melhorar? Vou deixar aqui algumas atividades, de acordo com o que você aprendeu na aula passada, de acordo com o que você aprendeu na aula de hoje, você aí vai, fazer essas atividades, pesquise no seu livro de ciências, busque ler mais, interagir mais com aquilo que você já aprendeu, agregue mais aí os seus conhecimentos, realize as suas atividades. Espero que você tenha gostado da aula, porque na aula seguinte nós vamos também abordar sobre alimentação e saúde.
Então, vamos dar continuidade a esse assunto na nossa próxima aula e eu conto com você, fique ligado, porque eu te aguardo até a semana que vem. Até breve!